Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui com você é a sua irmã Cléia. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, Alerta Igreja. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho das notificações. Bom, gente, como vocês viram aí no título do meu vídeo, eu vou falar de um assunto que eu não gosto de falar, mas eu vou falar hoje, que é sobre política. E assim, gente, eu coloquei aqui algumas perguntas que eu quero estar respondendo aqui nesse vídeo, tá? O porquê que eu tô falando de política? Quando eu comecei meu canal, eu sempre falei que esse canal ele é focado no reino. E ele continua focado no reino. Mas aí a pergunta, porque existe muitos evangélicos que falam assim, o crente não deve se envolver na política. Mas, o porquê que eu tô me envolvendo na política então? E eu não concordo com isso. Nesse momento que a gente está vivendo, eu não concordo com isso, que o cristão não deve falar de política. Eu acho que o nosso foco principal não pode ser a política, até porque a política que nós temos na mão, que é a palavra de Deus, ela é muito mais poderosa do que essa política que aí está. Mas dizer que um cristão falar de política é antibíblico, nesse momento, não. Se nós estivéssemos falando de governos, por exemplo, como Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin, concordo com você que nós não deveríamos falar de política. Mas nós estamos falando de um presidente que aí está, que até aqui ele tem se mostrado favorável a pelo menos os princípios evangélicos. Eu não estou dizendo que ele é um evangélico. Ele nunca se declarou evangélico. Ele se declarou um católico. E nós estamos falando de uma ideologia que vem contra a palavra de Deus, que é a ideologia comunista. Quem não entende isso, ou é porque tem preguiça de estudar, ou porque nunca estudou, mas ainda está em tempo. E se já estudou e não entendeu, tá bom de você rever os seus conceitos. Porque nós conhecemos sim as ideologias comunistas e elas são contrárias à palavra de Deus. Então eu faço uma pergunta, o cristão deve se envolver em política? Eu digo para você que a política se envolveu com a igreja, tá? Por base aí, mais ou menos no ano de 2015, por aí, não lembro bem qual foi o ano que começou, mas a política começou a ditar ordens dentro da igreja, através daquele, acho que era deputado, Jean Willis, através de leis que chegaram até os nossos ouvidos, nós até então cidadãos brasileiros que não se envolviam com política, mas que acreditavam no Senhor Jesus e criam em Deus. De repente começou a chegar aos nossos ouvidos que o Congresso brasileiro estava fazendo leis para obrigar pastores evangélicos a casarem casais homofóbicos, homossexuais e assim por diante. Lésbicas. Isso fez com que os cristãos começassem a olhar para a política. Então, essa fala de que o cristão não deve se envolver com política, opa, peraí, vamos ver que política vocês estão falando. No momento, eu acredito que sim, nós devemos defender nossos objetivos, sim, através da oração e através das nossas posições, se posicionarmos. Não quer confiar em determinada pessoa? Tudo bem, não confie, mas não dê apoio à esquerda. Comunismo não é política, é uma religião satânica. Vocês é que pensam, alguns pensam. Graças a Deus que muitos cristãos, a maioria dos cristãos estão despertados. Mas tem muita gente ainda, viu, que pensa, que se diz cristão e... Lamentavelmente. Eu vou abordar aqui alguns pontos. A política se opôs à palavra de Deus. Uma pessoa não pode obrigar um pastor, eu digo pastor, a casar um homem com outro homem. E aí eu deixo uma pergunta para vocês que acham que deveria sim, que o pastor deveria casar. Vocês que são homossexuais. Por que vocês querem se casar? Por que vocês querem se casar na igreja? Vocês creem em Deus?
Se vocês creem em Deus, por que vocês não temem a Deus? Por que vocês não temem o que a palavra de Deus fala? Por que a igreja tem que ser a favor do aborto? Você que é cristão e diz que vota na esquerda, que o presidente que aí está, ele tem os defeitos dele, com certeza. Mas os defeitos dele não são pecado para a morte. Mas você que é cristão e vota a favor do aborto. Você que é cristão que chama o presidente de genocida porque ele, inicialmente, ele desconfiou da vacina. Eu quero te falar uma coisa para você. A mesma mídia que te mostra todo dia números inflamados, ou mostrava, né? Porque no momento agora eles estão preparando para a Copa do Mundo, então eles estão deixando para lá. Mas eles te mostravam aí números inflamados de pessoas morrendo. Essa mesma mídia te mostrou quantos morreram pela vacina? Não. Mas se perderam muitas vidas por causa da vacina. Ah, irmã, mas o vírus se diminuiu depois que a vacina foi aplicada. Eu quero te falar para você que no início da pandemia, o então ministro da Saúde, que era se chamado de Mandetta, nos explicou como que funcionava uma pandemia. A pandemia, ela não é como uma chuva, que se você se agasalhar dentro de casa, a chuva passa e você daí pode sair tranquilo. A pandemia, ela fica e ela não vai embora nunca mais. Ela contamina todas as pessoas. Aquelas pessoas que tiverem reação, que tiverem resistência contra o vírus, ele vai sobreviver. Infelizmente, é assim que a pandemia funciona. Pessoas com comorbidades, pessoas com doenças, pessoas mais fracas, a sua saúde, a sua imunidade, elas correm mais risco de serem letal a contaminação dela pelo vírus. Isso não quer dizer que toda pessoa doente vai morrer. Eu conheço pessoas que tinham bronquite, problema do coração, diabetes, pressão alta, 1000 problemas, pegou o vírus, sobreviveu. E outras pessoas que aparentemente não tinham uma doença crônica e pegaram o vírus e morreram. Por que isso? Porque na verdade quem está acima do controle de tudo é Deus. Não é um vírus que determina quem vai morrer ou não. De repente a pessoa é para morrer, mas Deus fala não vai morrer, aí não morre. E outras pessoas que todo mundo pensava que ia viver muito porque tinha saúde, ela pode morrer. Mas é assim, humanamente falando, que funciona a pandemia. Uma pandemia, ela vem, ela vai pegar todas as pessoas, ela vai contaminar todas as pessoas. Depois que ela contaminar todas as pessoas, aqueles que puderem, que tiverem resistência, ou que Deus falar, esse não vai morrer, ele vai sobreviver. É assim que funciona. E depois que as pessoas são contaminadas, o que acontece? Os corpos das pessoas daquele país, elas vão se imunizando, porque se eu tenho contato com o vírus e eu não morro, significa que o meu corpo reagiu contra aquele vírus e o meu corpo conseguiu vencer aquele vírus, entendeu? Isso é independente até mesmo de vacina. Muitas pessoas já estão na 4ª vacina. À toa. Eu não tomei nenhuma. Até o presente momento, eu tive uma gripe aí meio estranha, mas nada que fosse igual o Covid. Não estou dizendo que eu estou imune, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo o que eu acabei de falar. Quem tiver que morrer, vai morrer. Quem não tiver que morrer, não vai morrer. Então, muitas pessoas com essa falácia de dizer que o presidente... E olha que o presidente, apesar de não tomar vacina, ele comprou a vacina e ele disponibilizou a vacina para quem quisesse tomar. É um direito. A única coisa que o presidente falou, que a vacina não seria obrigatória. O que eu acho de uma vacina obrigatória? Uma vacina que o próprio instituto que fabricou ela falou, nós não damos garantia. Como é que você pode obrigar uma pessoa a colocar no seu corpo uma coisa que ninguém dá garantia daquilo? Gente, mas eu não quero entrar para esse assunto, tá? Eu quero falar sobre o relatório das Forças Armadas que vai ter hoje. E eu estou muito preocupada, porque é grande a expectativa do povo sobre o que vai ser feito. E eu vim falar algumas coisas aqui para vocês, tanto para tirar essa expectativa, quanto para também não deixar vocês entrarem numa frustração.
Peraí só um pouquinho. Antes de eu falar do relatório das Forças Armadas, eu quero falar sobre as manifestações que está tendo no Brasil. Gente, a pergunta direta para mim, se eu sou a favor ou sou contra. Eu sou a favor das manifestações. Confia no resultado das urnas? Nananina, não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque, gente, no ano de 2000 e... Nós estamos em 2022, o ano passado, acho que foi 2021, o Brasil saiu em peso para a rua para pedir voto impresso. O Brasil não confia no TSE, tá? Por que o Brasil foi pedir voto impresso? Porque o TSE soltou um condenado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O TSE, depois que soltou ele, como a nossa lei dizia que alguém que tem a ficha completamente suja, como a do senhor Luiz Inácio, jamais poderia concorrer a um cargo público e principalmente, gente, o cargo mais importante do país. Então, o TSE tratou de limpar a ficha dele, depois, ou seja, tornou ele novamente elegível, colocou ele numa posição que ele pode concorrer ao cargo. Depois nós tivemos aí anos de Rede Globo de televisão, mostrando pesquisas eleitorais onde mostrava esse descondenado, esse desqualificado lá na frente, ou seja, influenciando a opinião pública a favor dele, aonde nós não víamos ele na rua, aonde nós víamos ele sempre cercado de militantes escondidos. O nosso presidente que está aí, o presidente Bolsonaro, o que ele fazia? Saía na rua em todos os lugares, multidões e multidões, ou seja, ele mostrava que aquelas pesquisas não condiz. Isso, gente, é muito mais grave do que vocês pensam, sabe por quê? Porque o presidente, quando ele está em exercício, a tendência é o povo ficar contra ele, entendeu? Porque o povo, geralmente, eles são reclamadores. Então, quando as pessoas vão para as ruas apoiar o presidente que está em exercício, isso é uma coisa nunca vista. Vamos falar a verdade. As pessoas estavam admiradas com a situação porque o Brasil saía para a rua para apoiar alguém que estava no poder. Era um gesto positivo para o presidente que estava no poder. Isso nunca antes visto, porque a coisa mais fácil que tem é você bater em qualquer líder, seja da igreja, seja da política, e a gente tinha um líder sendo elogiado pelo povo. E aí a gente vê, quando se inicia o processo eleitoral, a gente viu muita coisa partidária vinda daqueles que deveriam ser, como que eles falam, parcial, acho que é isso a palavra. É alguém que devia ser assim, tipo neutro. Né, os ministros, o TSE, ele deveria ser neutro, mas o que o TSE fazia? Ele prendia como um louco qualquer um que falasse algumas coisas a favor do presidente, perseguindo, desmonetizando canais, prendendo pessoas, mandando o presidente tirar da sua propaganda política imagens, primeiro da primeira-dama, a esposa dele. Por quê? Porque eles narravam que o presidente é anti-mulher, isso, aquilo, outro. Então, eles faziam isso, faziam o presidente tirar a esposa dele. O 7 de setembro agora desse ano também foi gigantesco. Não foi por causa do 7 de setembro. Eu sou brasileira, você é brasileiro. Quando é que o povo sai na rua para comemorar o 7 de setembro, gente? São comemorações que se dão ali em Brasília ou no governo, para o governador de São Paulo, coisa assim muito concentrada. Quando tem o 7 de setembro, as Forças Armadas, elas vão lá, fazem aquele desfile, seja para quem for o presidente, é uma coisa simbólica. É um feriado e o povo não sai para a rua. O povo pode sair para se divertir, para comer. O 7 de setembro, depois do presidente Bolsonaro, começou a ter um outro significado. Milhões de pessoas, tá? Eu vou falar para você, cerca de 20 a 50 milhões de pessoas saíram na rua
segundo o que a gente viu no ano passado, para apoiar o presidente Bolsonaro. Só essa movimentação que chamou a atenção do mundo inteiro já é o suficiente para provar que as pesquisas eleitorais eram mentirosas e falsas. O TSE continuou arbitrando politicamente, continuou prendendo, continuou sendo injusto, continuou militando com toda a sua força a favor de quê? De um bandido. Um bandido condenado, que já está aí começando já, né, a criar, acho que mais 13 ministérios. O presidente Bolsonaro, ele diminuiu os ministérios para enxugar a máquina pública, como ele diz, diminuir os gastos, gente, para que ele pudesse ter mais condições de ajudar o país. E aí o que a gente vê? A roubalheira. Então, esse processo ele se deu nessas urnas eletrônicas, e eu queria aqui responder uma pergunta de uma pessoa me fez uma pergunta, eu achei interessante. Eu acho que é uma coisa que a esquerda deve usar muito para como que é a palavra, gente? É tipo desmoralizar o movimento que contesta as urnas eletrônicas. O Bolsonaro, uma pessoa me perguntou isso, mas o Bolsonaro não foi eleito também por essas urnas? Como que essas urnas não são confiáveis? E eu expliquei para essa pessoa. As urnas tanto pode trazer um resultado verdadeiro, como pode ser manipulada. Ou seja, vamos supor que esteja no pleito lá, vou colocar de novo, Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin, que é tipo assim, um é 6, outro é meia dúzia, tanto faz. Qualquer um que ganhar vai dar na mesma, vão fazer a mesma coisa. Então, eles vão deixar as urnas correrem livremente, o resultado vai ser verdadeiro. Mas, e quando a gente tem uma pessoa como o presidente Bolsonaro? Ah, mas ele ganhou, então por que eles não fraudaram? Na verdade, sim. O presidente Bolsonaro, ele denunciou durante esses 4 anos dele que ele teve a vitória dele. Já foi fraudada aquela eleição. Não era para ter segundo turno. Mas por que eles deixaram o presidente, apesar deles terem fraudado, mexido? Por que eles deixaram? Primeiro, eles não deixaram ele ser eleito no primeiro turno, porque isso ia dar uma força política muito grande para ele. Eles deixaram no segundo turno, né? Vamos colocar aí uns 40 e pouco para o Fernando Haddad, e aí uns 57, se não me engano, para o presidente Bolsonaro. Isso para que o povo tivesse uma sensação de que a vontade deles foi feita. Só que você vê que eles passaram 4 anos detonando o presidente de todas as formas mais baixa que você puder imaginar, na expectativa de que quando chegasse agora as eleições de 2022, o presidente não tivesse apoio nenhum. Se o presidente Bolsonaro não fosse um cara que sai na rua, que mostra que tem apoio popular, eles teriam detonado o presidente no primeiro turno. Mas agora, no segundo turno, no segundo mandato, eles não permitiram. No segundo mandato, eles lutaram bravamente, só que pelo lado maligno. Lutaram para derrubar o presidente Bolsonaro, com muitas injustiças. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Bom, para encerrar o assunto das urnas, responder essa pergunta. As urnas eletrônicas tanto pode trazer um resultado verdadeiro, quanto pode trazer um resultado fraudado. E a gente está vendo hoje aí um relatório que as Forças Armadas vai trazer. Espera-se que as Forças Armadas mostre a fraude que houve. Mas aí vem o segundo assunto. As Forças Armadas vai fazer alguma coisa?
Gente, eu não sei. Porque assim, gente, dizem, né? Dizem que a Constituição não pode ser rasgada. Ninguém pode rasgar a Constituição. O STF, com esse ministro aí, Alexandre de Moraes, eles rasgam a Constituição umas 3 vezes por dia, todo dia. Desde que eles soltaram o Lula, desde que eles tiraram toda a condenação do Lula através de. Eles escreveram, gente, entendeu? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que eu escrevi para mim falar. Eles pegaram isso aqui é a condenação do Lula. Eles passaram branquinho e escreveram inocente. Pronto, pode ir. E a gente sabe quem é o Lula, né, gente? E o exército? Não fez nada. O povo tá na rua faz tempo. O povo tá sendo submisso a um governo ditatorial comunista há muito tempo, através do STF, dos ministros do STF. E até mesmo do Senado, até mesmo da Câmara dos Deputados. Então, qual é a minha expectativa para hoje? Talvez eles vão mostrar que houve irregularidades, mas eu não tenho expectativa que eles vão fazer nada não, gente. Porque se a Constituição não pode ser rasgada, o presidente sempre fala, né? Eu jogo dentro das 4 linhas. O presidente ele não pode fazer isso aqui errado, que já vem todo mundo não, porque isso aqui tá errado. A gente é Constituição, mas todo dia eles vêm e ferem o rosto da nação brasileira, rasgando a Constituição. Eles que eu falo é o STF, principalmente o Alexandre de Moraes no momento aí, né? Mas todos são iguais, viu, gente? Aí eles ali é um por outro. Não fiquem com raiva do Alexandre de Moraes, porque quando o Alexandre de Moraes toma uma decisão, todo mundo vai lá e concorda. Ele é a bola da vez ali. Então, eu acho que se as Forças Armadas tivessem que fazer alguma coisa, já teria feito. Essa que é a verdade, entendeu? Porque se a Constituição para o país é como a Bíblia para nós, então ela não pode ser que nós que somos cristãos, por exemplo, a gente não pode aceitar heresia, né? Alguém não pode fazer nada fora da palavra. A palavra diz não matará. Se alguém chega e começa a matar, algum líder evangélico, por exemplo, começa a matar, os cristãos falam na hora, você está fora da palavra, sai fora, você não serve para ser nosso líder. Isso já deveria ter acontecido no Brasil. O exército deveria ter se levantado e ter falado para os ministros do STF, sai fora, você está inconstitucional, não importa se você é costa quente, costa fria, você é inconstitucional. Por que o exército não fez isso? Não fez. Então, o que esperar? Né? A parte boa. O que esperar? Fique feliz por uma coisa, gente. Uma coisa eu quero falar para vocês. Continue lutando pela justiça, tá? Vote em pessoas honestas. Ou pelo menos que até hoje não mostrou nada, tá? Eu falo aqui publicamente que já votei no presidente Bolsonaro na primeira eleição e na segunda eleição, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E eu voto nele porque, para mim, é a única coisa mais racional a se fazer. É um ser humano pecador, falho? Sim. Eu idolatro ele? Não. Ele é meu mito? Não. Ele não é minha lenda? Não. Mas entre ele e um ladrão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, eu voto no Bolsonaro. Tá? Ele é o anticristo. Quem falou isso, gente? Tem cristão que fala essas coisas. Coisa sem nexo, besteira. Você vai deixar de votar num presidente porque há uma possibilidade dele ser o anticristo. Aí por isso você vai votar em um que você sabe já que é o mal, que você já conhece. Já está comprovado o que ele é, né? Tem o satanista aí que fez um vídeo aí falando aí, comemorando aí antes do tempo a vitória dessa pessoa e dizendo de que lado que ele tá. Então a gente, por uma possibilidade, pelo que eu estudei até hoje, escatologia, o anticristo, falso profeta, essas pessoas não sairiam do Brasil. O anticristo, na verdade, quando a gente vai ver lá, ele é alguém que sai ele surge das águas.
E depois é explicado, né, que aquilo representa povos, nações, línguas, ou seja, é todos os povos. É um sentimento mundial. E aí eu te falo para você, qual é o sentimento mundial? O mundo é mais a favor das coisas boas ou das coisas ruins? Em todo o mundo, o aborto já foi legalizado, em quase todo mundo, aliás, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, não. Em quase todo mundo, a religião que está se tomando conta é a religião muçulmana, que é uma religião que não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus. Vai ver lá o que os apóstolos falaram. Quem é o mentiroso? Quem é o anticristo, se não o mentiroso que nega o Pai, nega o Filho? Este é o anticristo. Então, para você identificar a verdadeira face do anticristo, ela começa por aí. É o nome de blasfêmia que João vê no Apocalipse 13, na besta que se levanta do mar. É o nome que diz que o Filho de Deus não é, que Jesus não é Filho de Deus e nem é Deus. A gente precisa ter noção do que a gente está falando, gente. Não quer gostar de uma pessoa porque, sei lá, não é bom de lábia, sei lá o quê, mas não fala coisa que não é verdade. Então, gente, mas a parte boa de tudo isso é que a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada dia. E vai chegar um momento da gente ter sim um juiz, um governante justo no mundo, que o nome dele vai ser Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vai julgar com justiça, com equidade e com vara de ferro. Gente, democracia, eu vou falar um negócio aqui para vocês, talvez vocês não me entendam, mas democracia para mim é um trapo de imundícia. Essa democracia que está no mundo aí para mim é um trapo de imundícia. Gente, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque eu vou pegar meu netinho na escola. Por que ele é um trapo de imundícia? Porque ela consiste... Você pode assistir todos os jornais que se diz de direita, os comentaristas de direita. Eles são o seguinte, agora mesmo eu estava vendo um falando, né, que eles estavam na Paulista, sei lá onde aí, numa movimentação, numa manifestação, e chegou um jornalista de esquerda e o povo começou a querer hostilizar, querer falar, e eles falaram, não, gente, deixa ele fazer a merda que ele quiser. Isso é democracia. Por isso que eu tô falando para vocês que a democracia do mundo é um lixo. Por quê? Porque ela não proíbe o errado. Ela quer dar o direito a todo mundo falar o que quiser. Se eu falo uma coisa boa, tudo bem, tá aceito. Se o outro vem aqui e fala, vai todo mundo, não sei o quê, tá aceito também. Ou seja, não tem justiça na democracia. A democracia que o mundo prega, para Deus não significa nada. Jesus, ele vai trazer nem democracia, nem ditadura, ele vai trazer justiça. Quando ele disser, olha, você tem que ajudar o próximo. Ah, não, mas eu não ajudo o meu próximo. Não tem discussão. A justiça é aquilo que Jesus falar, aquilo que o Senhor Jesus estipular. O nome de Deus vai ser adorado, as pessoas não vão assassinar ninguém, e quem vier contestar aquilo ali, ele não vai ter o direito, como a nossa democracia de hoje, que é o melhor que a gente tem, politicamente, humanamente falando, a democracia que dá direito tanto para o que foi assaltado falar quanto para o assaltante. Nada, né? Tipo, o que você tem a falar? Eu fui assaltado, o que eu tenho a dizer? Olha, eu tenho a dizer que eu trabalhei, comprei meu celular, paguei tantas vezes, paguei juros, e esse cidadão, ele veio e me roubou meu celular. Aí eles vão lá, colocam o microfone na boca do ladrão. Ladrão, o que você tem a dizer? Olha, eu tenho a dizer que eu não tive oportunidade na minha vida, então eu achei melhor roubar ele. Então aí eles falam, gente, aí fica difícil, né? Então quer dizer, eles não fazem justiça de nada. A democracia hoje é um nada. Olha só como que Jesus não é assim. Jesus não cobrou a igreja, esqueci o nome da igreja agora, que ele fala assim, tenho porém contra ti que tolera Jezabel. Ou seja, tinha um espírito atuando dentro da igreja e Jesus queria atitude. A democracia, ela tira isso, você não toma atitude, entendeu? Você não toma atitude. Você está dentro de uma casa onde um quer trabalhar, o outro quer ficar deitado, o outro quer fazer suas necessidades no meio da cozinha e
Isso para eles é democracia, para o mundo hoje. E a ditadura que eles falam é quando aqueles que têm o pior pensamento, o pensamento mais maligno, tomam o poder. E aí ele vai e entra, vamos supor, nessa casa que eu citei agora, né? Entre aspas, ele entra nessa casa e diz para aquele que está limpando a casa: você está errado, e você que fez suas necessidades no chão da casa, você está certo. Entendeu? Então é isso que a gente tem. A gente tem a democracia, que é que deixa todo mundo fazer o que quer, e tem a ditadura do maligno, que é o que representa esses caras aí, Alexandre de Moraes, Barroso, Rosa Weber, todos esses caras, todos esses políticos de esquerda, que eles vão enaltecer ainda mais aquilo que não presta e vão perseguir o que presta. Mas infelizmente, gente, eu posso dizer para vocês que se sair alguma coisa boa das Forças Armadas hoje, vai ser por Deus. Vai ser por Deus. O que a gente espera, na verdade, talvez ali por alguma amizade que o presidente Bolsonaro tenha na parte política, talvez saia alguma coisa. Mas eu não estou esperando nada. Porque se tivessem que agir, já tinha agido há muito tempo. Já tinha acabado com essa rasgação de Constituição há muito tempo. O que eles estão fazendo? Estão deixando, as Forças Armadas estão deixando a esquerda crescer. Entendeu? Porque a partir do momento que a pessoa faz algo que é inconstitucional e ela não é punida, aquilo ali, em vez de matar, que seria para matar ela e não mata, vai fortalecer. Entendeu? Já tem muito esquerdista aí que tá colocando o Alexandre de Moraes lá em cima. Entendeu? Por quê? Porque ele anda rasgando a Constituição toda hora, fazendo o que bem quer, e o Exército não faz absolutamente nada, e eles viram pro Exército e falam: ó, caladinho vocês aí, tá? Esperar o quê desses caras? O que eu posso pensar? Que algum general ali é esquerdista ou satanista, alguma coisa assim. Não fazem nada. Ai, mas né, hoje é o dia 9 de novembro e é o dia que as Forças Armadas vai entregar o relatório. Olha aí, gente, entregar o relatório para o TSE. Isso daí já me desanimou. É a mesma coisa que você pegar as provas do roubo e entregar na mão do ladrão e falar: o que você vai fazer? Olha, a gente tem imagens aqui que você roubou aquela casa e vamos entregar na tua mão aí, ó. Tá na tua mão. Você roubou, tá aí? O que o ladrão vai fazer, gente? Não vai fazer nada. Eu espero queimar minha língua aqui. Eu espero que as Forças Armadas entreguem uma parte lá do relatório para... A minha esperança é essa, né? Que eles entreguem uma parte do relatório para o TSE e a outra parte eles chamem a imprensa e leiam. Falam que essa é a posição das Forças Armadas, caso eles tenham a comprovação da fraude. Entendeu? Agora, caso contrário, gente, entregar relatório para o TSE, gente, o presidente do TSE, vocês sabem quem é, tem relação com o PCC. Aqui na vila que eu moro aqui, ó, o pessoal que é do crime colocaram uma faixa lá em cima: fora Bolsonaro. São Lula. Por quê? Porque no governo do Lula, o presidiário, ele estava ganhando R$1.400. A família dele ganhava R$1.400. Ele estava preso lá, mas eles tinham, se não me engano, salário de reclusão, R$1.400. Entendeu? O crime compensa na era Lula. O Lula foi na favela lá, junto com os traficantes, usou o boné lá de traficante. Tá declarado de que lado que ele é e de que lado que ele tá, e já falou que vai, criar um exército bolivariano aí, uma outra força armada, vai tirar tudo, gente. Então é o seguinte: se apegue com Deus, tá? Por enquanto a gente ainda tem essa democracia que é uma coisa aleijada, é uma justiça aleijada, mas ainda tem. Só que se entrar a ditadura, vocês vão ver. Aí sim. Ah, mas o Lula nunca derrubou a igreja. Gente, essas pessoas diabólicas, elas são inteligentes.
derrubar uma igreja não é a melhor estratégia de enfraquecer o evangelho. Eles têm 2000 anos de combate com a gente, ó. Eles sabem muito bem que derrubando igreja e matando crente é a pior maneira de combater o evangelho. Porque quando eles fazem isso, o evangelho cresce ao invés de diminuir. Qual é a verdadeira a estratégia deles? Tem uma notícia que saiu aí no Pleno News que o PT, alguém lá do PT que nem crente está montando as igrejas comunistas. Qual a intenção das igrejas comunistas? Vamos dizer que Jesus Cristo não julga, que Jesus Cristo não faz isso, nem aquilo, ele apenas ama. Ou seja, vamos dizer para esses crentes que quem quiser ser gay, que seja, quem quiser abortar, que aborte. Outra coisa que eu quero falar, gente, eu até compartilhei, vou falar aqui rapidinho porque eu vou ter que sair. Eu compartilhei um vídeo, uma foto com uma escrita que eu achei muito interessante. Mostrava lá uma mulher comunista de máscara, com a placa assim, vacinas salvam vidas, e ali nas pernas dela tudo cheio de sangue, e por a estrada que ela andou, o rastro com os fetos de criança que elas abortaram. Essa é a hipocrisia nojenta dos comunistas. É ficar aqui com uma história de defesa. A vida defende cobra, barata, cachorro, lagarto, mas diz que o aborto é uma questão de saúde pública, tá? Se você tiver estômago e coragem, assista, porque já foi filmado dentro do útero o aborto. É um assassinato covarde de um inocente. E essa é a falácia do comunismo. Por que eles querem tanto o aborto? Porque quanto mais a iniquidade é aceita pela população, mais o Espírito Santo de Deus vai se entristecendo, vai se afastando, e fica mais fácil para eles dominarem as pessoas, a iniquidade se multiplicar, a promiscuidade se multiplicar. E uma das coisas que desagrada a Deus, o Espírito Santo, é a injustiça. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Essa questão do aborto também é uma estratégia de guerra. Se você quer saber, se você não quer saber, saiba. A França sofreu isso. Aprovaram o aborto lá na França, a taxa de natalidade caiu. Por que que em alguns países aí eles não são, mesmo sem ser cristão, eles não aceitam o aborto? Porque eles sabem que o aborto e o homossexualismo fazem a taxa de natalidade de uma nação cair. Porque os casais homossexuais, eles não produzem filho. Aborto, o que acontece? O casal que era para ter 3, 4 filhos não tem nenhum. Porque lá na França diz que é assim, quem vive na França diz que é assim. Diz que lá na França eles preferem ter cachorro do que ter filho. Porque não querem ter trabalho. Foi essa decisão que a França tomou há alguns anos atrás. Infelizmente, o que aconteceu? Depois que a taxa de natalidade de um país cai, eles introduzem o quê? Os refugiados. Vêm aos milhões de refugiados para aquele país. Invadem o país com a sua doutrina muçulmana. E os refugiados, ao contrário dos franceses, eles têm muitos filhos. Eles têm várias mulheres e com cada uma delas eles têm sei lá quantos, 5, 6, 7, 8 filhos com cada uma. Eles povoam o país em questão de uma década. Eles povoam o país. E ali aquele país que antigamente tinha cristão, vai ter o quê? Muçulmanos. Precisou derrubar a igreja? Não. Essa é a estratégia. Gente, eu vou ter que parar esse vídeo aqui, tá? E digo para vocês, orem. E se vier alguma coisa boa do relatório das Forças Armadas hoje, glorifiquem a Deus e entendam que é Deus dando mais um tempo para nós evangelizar. Faça a obra. O status do meu celular, do meu WhatsApp é esse. Trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite aonde ninguém pode trabalhar. E eu não estou falando de emprego de carteira registrada, eu estou falando trabalhar para o reino de Deus. Então, se Deus nos der mais uma oportunidade, vamos trabalhar, porque quando se encerrar o trabalho, acabou, tá bom, gente?
Então, fique na paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês. Tchau!